A pergunta agora é como se aplica o MMC na resolução de problemas, ou perguntando de uma forma diferente, que tipo de problemas nós vamos utilizar o MMC? O que acontece? Quando nós temos dois números diferentes, eles têm vários múltiplos no futuro, ele tem vários múltiplos na sequência. E esses múltiplos eventualmente vão começar a se encontrar, e vão se encontrar várias vezes. Eu coloquei essas duas figuras aqui para dar um exemplo de como é que eles vão poder estar se encontrando. Vamos ver se te ajuda um pouco. Então, se esses dois números, se essas duas curvas, elas partem desse ponto, essa curva para cima faz esse movimento e essa curva para baixo faz essa movimentação aqui. Só que depois as duas vão se encontrar. Como essa curva continua a fazer isso aqui e essa curva para baixo continua a fazer esse movimento, eles vão se encontrar novamente nesse ponto. E depois aqui e depois aqui. Ou seja, essas duas curvas vão se começar a se encontrar no futuro várias vezes. É um caso parecido com o MMC, com esses múltiplos desses dois números. Só para deixar claro, essa curva aqui é só um exemplo, ele não tem nada a ver com o MMC. É só para você entender que esses dois números vão produzir vários múltiplos que eles vão se encontrar no futuro. E a gente quer saber qual é a primeira vez que ele vai se encontrar. Qual o múltiplo comum que eles têm. Então vamos só imaginar um exemplo aqui. Eu tenho dois números que eles vão se encontrar primeiro aqui em 20, depois em 40, depois em 60, depois em 80 e depois em 100, e assim sucessivamente. Eu quero saber qual o menor número onde eles vão se encontrar. No caso seria 20. Isso é um conceito importante para se entender sobre MMC, que eles vão gerar vários múltiplos e que eles vão se encontrar no futuro várias vezes. O mínimo múltiplo comum é querendo saber qual é o menor desses múltiplos, qual é o menor desses encontros. Então vamos para o problema. Aqui no problema eu tenho duas linhas de ônibus. A primeira linha ele sai do ponto de ônibus, ele sai do terminal, faz a sua volta, faz a sua rota em 12 minutos, depois retorna. E o segundo ele vai fazer esse mesmo movimento, ele faz a rota e retorna ao terminal. Só que ele leva 16 minutos. A pergunta é, depois de quanto tempo eles vão se encontrar no terminal? O fato é que, se eles têm tempos diferentes, eles vão acabar eventualmente se encontrando no terminal. E vão se encontrar mais de uma vez. A pergunta é, qual é a primeira vez que eles vão se encontrar? Ou seja, qual o mínimo tempo que eles vão se encontrar? Esse é um problema para ser resolvido com mínimo múltiplo comum. Ou ainda, ampliando o entendimento. Mínimo múltiplo comum a gente vai utilizar em problemas que você tem números diferentes, que eles vão se encontrar no futuro, vão se encontrar várias vezes, e você quer saber o menor desses encontros. Qual o menor tempo desse encontro? Quando nós tivermos essa ideia associada de menor tempo e mínimo tempo, é um problema associado com o mínimo múltiplo comum. E para resolver esse problema, o que a gente vai precisar fazer é encontrar o mínimo múltiplo comum desses dois números, 12 e 16. Então a gente tem aqui 12 por 2 dá 6, 16 por 2 dá 8. Continuando ainda por 2. 6 por 2, 3, 8 por 2, 4. 3 por 2 não pode, continua 3. E 4 por 2, 2. Por 2 ainda. 3 por 2 não pode, continua. E 2 por 2 dá 1. 3 por 3 dá 1 e 1 repete. E nós terminamos nosso cálculo. O MMC vai ser a multiplicação de todos esses números. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 2 à quarta, vezes 3. 2 à quarta dá 16, vezes 3 dá 48. Como a escala está em minutos, nós vamos ter 48 minutos para os dois ônibus se encontrarem pela primeira vez no terminal. Então, o MMC é 48. 48 minutos. Então, essa é a resposta. Se nós temos dois ônibus, um que leva 12 minutos para ir e voltar, e um segundo que leva 16 minutos para ir e voltar, depois de 48 minutos, os dois vão se encontrar no terminal. Essa é a resposta.